Saudações, caro estudante. O meu nome é Capitão Gondim. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre campo magnético no centro de uma bobina chata. Mas antes, vamos falar sobre o vetor perpendicular ao plano do papel. Imagine que este dardo seja o sentido do vetor campo magnético entrando na tela do seu computador. Perceba como você, observador, vê de frente este dado furar a tela do computador. Ou seja, o que você vê na realidade é a parte posterior das penas do dardo. Agora imagine que este dardo esteja no sentido do vetor campo magnético saindo da tela do computador. Perceba como você, observador, vê de frente este dardo furar a tela do computador. Então esta é a forma como você vê a ponta do dardo. Regra da mão direita. A relação entre o sentido do vetor campo magnético e a direção da corrente elétrica é dada pela regra da mão direita. Essa regra estabelece que se você apontar o polegar da mão direita na direção convencional da corrente elétrica I, ou seja, do polo positivo para o polo negativo, os dedos da mão direita irão apontar na direção do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético está furando a tela do computador. Bobina chata. A bobina chata é um enrolamento de fio que tem normalmente formato de anel, caracol ou espira. É um instrumento muito importante na eletrônica, possibilitando a criação de campos magnéticos a partir da passagem de corrente elétrica pelo fio, fenômeno explicado pela lei de Biot-Savart. Campo magnético no centro de uma bobina chata. Quando percorrido por uma corrente elétrica, o fio condutor elétrico passa a funcionar como eletroímã, produzindo um campo magnético constante em sua vizinhança, com mais intensidade em seu interior. Dessa forma, quanto ao número de voltas o fio da bobina tiver, maior será o campo magnético produzido por ela. Podemos então determinar a direção do campo magnético de uma bobina através da regra da mão direita. A intensidade do campo magnético gerado por bobina depende de vários fatores, inclusive o número de espiras na bobina, a corrente elétrica que passa por ela e o raio da bobina. A fórmula básica para calcular o campo magnético no centro de uma bobina circular pode ser expressa usando a permeabilidade magnética do meio. Esta fórmula básica, ela dependerá, a sua intensidade, do número de espiras. Dessa maneira, podemos então dizer que o campo magnético, a sua intensidade, ela será dada por número de espiras vezes a permeabilidade magnética do meio vezes a intensidade de corrente dividida por 2R. Pelo sistema internacional, campo magnético é dado pela medida em Tesla. A permeabilidade magnética do meio medida em Newton por ampere ao quadrado. N é o número de espiras da bobina, I é a corrente elétrica que flui através da bobina, que é medida em ampere, e o raio da bobina, que é medida em metros. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo de qualidade.